Você casou, né? Então sim, você é obrigada a ter relações íntimas com o seu cônjuge. Obrigada? Eu sou a Ariane Marques, sexóloga cristã. E antes que você me julgue, fale um monte de besteira, assista o vídeo até o final. Você casou, é obrigada a manter relações íntimas com o seu cônjuge. É o que está na Bíblia. Mas ó, presta atenção. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do 3 em diante, vai dizer que seu corpo é dele, que o dele é seu e que vocês não podem se abster sexualmente um do outro, a não ser por pouco tempo e como um acordo. Ou seja, deixar aí o seu cônjuge ser um mendigo sexual, implorando por sexo, ou até mesmo se masturbando no banheiro e vendo pornografia, é uma irresponsabilidade conjugal. Se você não tem sentido vontade de ter momentos de intimidade, procura ajuda. Aliás, me segue que eu te ensino como ativar a sua libido, o seu desejo, seja você um marido ou uma esposa. Mas entenda, você precisa manter relações íntimas sim, para que seja renovada a aliança. Eu vou te revelar mais sobre isso no próximo vídeo. Me segue que eu vou falar mais disso pra você, viu? Bom, amados, por aí nós podemos perceber que a obrigatoriedade dentro de um casamento. Nós sabemos que existem muitas alegações onde dizem assim: não, eu me casei, mas eu tenho o direito de ter a senha do meu celular e isso é minha privacidade. Amados, quem quiser ter sua privacidade, que não case. Bom, aqui nós estamos falando para cristãos, tá? Não é para religioso, para ateu, que para mim são as mesmas coisas. Então estou falando para quem entendeu o que é ser casado de acordo com a vontade do Senhor. Não é o nosso corpo as nossas regras, não. O nosso corpo, as regras de Deus. Nós podemos ir lá no livro de 1 Coríntios, como essa moça acabou de falar. Ela fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Ó, meu corpo e minhas regras? Não. As regras de Deus. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não ostente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Bom, amados, aqui eu separei o que é concessão. Concessão é uma permissão. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha só, eu sou solteiro, não me casei. Mas eu digo para vocês com alguém que esteve com o Senhor Jesus. E vocês podem ver, quando fala assim, ó, quando sobre a qual vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Quem que não pode tocar em mulher? Aquele que não está casado. Então é solteiro, não toque em mulher. Por isso que lá no livro de Mateus, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9, fala o quê? Que Jesus abre uma exceção, exceto em caso de fornicação. Aí vocês têm que repudiar. O que é a fornicação? Que é o sexo fora do casamento. Noivos, namorados. Mas quando fala de casamento, ali diz o homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outra comete adultério. E a mulher que foi repudiada, que não teve culpa, mas não deixa de ser uma divorciada, quem se casar com ela, comete adultério. Então, não é difícil de entender isso. Está solteiro, não procura mulher. Mas se casou, não se divorcie. Porque aí vocês estão unidos até que a morte os separe. Então, quando fala assim, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido, e vice-versa. Quando essa moça falou, pô, vocês se recusam, vão se recusar, vocês vão se recusar um ao outro, o que acontece? Recusar sexo ao cônjuge, ele vai acabar se masturbando, ou procurando uma outra pessoa. Então, vocês vão fazer com que essa pessoa peque. Ah, mas Wellington, mas aí não sou eu que estou pecando, é ele que está pecando, ou ela que está pecando. Não, vocês estão fazendo pecar. Pô, olha só, meus amados, aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 6 ao 18, diz o seguinte: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar.
Pequeninos eram aquelas pessoas que Jesus se referia às crianças, que não tinham maldade e que aceitavam de boa, sem questionar aquilo que era do reino dos céus. Então, pela sua ingenuidade, eles aceitavam aquilo. Eles estavam abertos, propícios a receber o Evangelho. Então, ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. O mundo jaz no maligno. Ai do mundo que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de que elas aconteçam. Por que ele fala que é inevitável que tais coisas aconteçam? Por quê? Porque vão pecar. Todos somos pecadores. Mas se nós fizermos alguém pecar, ai da gente. Por isso que esses pastores, teólogos estão em cima do púlpito, nas redes sociais, dizendo que vocês podem se divorciar e casar com outro. Ou então que a pessoa que foi repudiada porque o seu cônjuge adulterou ou a largou pode se casar com outro. Ai deles! Estão fazendo pessoas pecarem. Por isso, meus amados, que vocês não podem repudiar o cônjuge. Quando vocês repudiam o cônjuge, quando vocês não querem fazer sexo com ele, vocês estão fazendo com que ele venha a pecar. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O que vai acontecer? Vai se masturbar. Vai procurar uma outra pessoa. Por isso também que eu sempre falo para vocês, quando o cônjuge quiser voltar, vocês não podem bater a porta na cara deles. Não, agora eu perdoei ele, mas eu estou tranquilo, vou viver em paz. Ele lá, eu cá. Vocês vão fazer com que essa pessoa venha se casar com o outro. Ele tenta voltar, vocês batem a porta na cara deles dizendo que perdoou, mas não quer mais. Aí eles vão se casar com outro, ele vai adulterar. Então vocês vão ser responsabilizados pelo pecado desse pequenino, dessa pessoa, pelo adultério dele. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Então está falando aqui que a felicidade de encontrar aquele que foi perdido. Ele vai atrás dela. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Ele não quer que nenhum desses pequeninos... Qual desses pequeninos? Todos os pequeninos? Não. Daqueles que são do Senhor, das ovelhas do Senhor. Se o seu irmão pecar contra você, olha agora a nossa obrigação. Não julgueis para não ser julgado. Isso aí é ignorância. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Está falando de irmão, hein? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trata como pagão ou publicano. Não, Deus é amor, ele vai continuar na nossa congregação. É assim que hoje a gente escuta. Porque às vezes o dízimo é grosso, gordo, porque às vezes tem uma amizade, não quer que as pessoas se escandalizem você expulsando uma pessoa da igreja. Tá? E no versículo 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. É a comunhão, meus amados. E tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Lembra lá no 1 Coríntios capítulo 5, quando o homem que se deitava com a mulher do pai dele, o que o apóstolo Paulo mandou que as pessoas falassem? Vocês estão orgulhosos? Você entrega esse homem a Satanás. Satanás é o quê? É o mundo. Para que ele se arrependa e seja salvo. E finalizando aqui, nós podemos no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, isso se vocês são espirituais, são irmãos mesmo, tá? Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e não, então, poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. E quando diz aqui em Gálatas,
se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. O que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 25 diz? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Então, como é que a pessoa alega estar em Cristo e casa, diz que entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mas nega o sexo para o seu cônjuge? Porque hoje em dia existe uma lei que está tramitando aí, que se o seu marido quiser fazer sexo com a esposa, tem que ter o consentimento dela, senão isso aí é um estupro. E ela pode acusar ele de estupro. Não pode nem tocar nela sem a permissão dela. Então, meus amados, vocês têm que prestar atenção a quem vocês estão seguindo, se é o mundo ou se é Cristo. Se o corpo que vocês têm pertence a vocês ou ao Senhor. E uma observação aqui, meus amados, quando falar que vocês não devem bater a porta na cara do cônjuge, alegando que vocês já perdoaram o cônjuge de vocês, mas agora vocês estão bem sozinhos, sem a presença dele, e se por causa dessa, vocês baterem a porta na cara dele e ele vier depois a se casar com outra pessoa, vocês vão ser responsabilizados pelo adultério dele e da outra pessoa que se casar com ele. Isso nós podemos ler no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ou 21, diz o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Bom, aqui está dizendo o que, meus amados? Que nós temos que pregar o Evangelho, que nós temos que advertir, para que ele não venha a morrer em seus pecados. Servimos de sentinela, falamos a verdade, mas ele continua pecando. Você não vai morrer pelo pecado dele, porque você foi lá e advertiu ele, suou a sentinela. Então ele não vai ter desculpa quando chegar perante Jesus e falar: eu não sabia sim, que eu levantei fulano de tal para falar a você sobre isso. Então você foi lá e advertiu o ímpio do seu mau caminho, mas ele pecou, ele morreu dos seus pecados, você não levará a culpa dele, tá? E quando a gente fala de casamento do cônjuge, que vocês não querem ele de volta, mesmo perdoando ele, e se eles vierem a pecar, vocês serão responsabilizados pela morte dele. Primeiro, que vocês são uma só carne, e segundo, porque através do repúdio de vocês, do coração duro de vocês, porque agora é vocês que estão repudiando ele, vocês estão fazendo com que ele venha adulterar casando com outra pessoa. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.